Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gleger que está falando, ex-goleiro. Queria convidar todos vocês aí a compartilhar, a participar lá do Esporte Coleções, redes sociais aí da galera. Trabalho espetacular aí com ex-jogadores, com histórias de todos nós aí, tá bom? Um forte abraço a todos e valeu! Alô galera, aqui quem tá falando é Mirandinha, ex-jogador do Corinthians, do Sport e muitos outros. Passando aqui para convidar todos para curtir a página de Esporte Coleções. Vá lá, assistam, curtam e vejam as histórias dos ex-jogadores, grandes jogadores. Um grande abraço. Alô galera, aqui é o Tupanzinho Talismã. Convido a todos a curtir a página Esporte Coleções e acompanharem as homenagens feitas aos jogadores. Valeu, um abraço a todos. Aí galera, participe lá, hein, do Esporte Coleções do Ricardo Lopes, hein, tá bom? Tamo junto aí, grande abraço. Aqui é o Júnior, tô aqui com o Ricardo Lopes, aqui com Esporte Coleções, olha os álbuns aqui, se ligam e se divirtam, tamo junto. Estou aqui recebendo esse álbum de figurinhas 2020 da Panini, da Esporte Coleções, e quero aqui agradecer a presença do Ricardo. Tamo junto galera, faça igual o Euler, veja aí as nossas homenagens aí com os craques do passado. Hoje é a honra de estar aqui na casa do Filho do Vento. Um abraço a todos. Amigos, aqui é o Ademir da Guia. Veja sempre as lives do Esporte e Coleções, os jogadores antigos. Abraço então para vocês do Ademir. Fala galera, nós estamos aqui no Esporte Coleções acompanhando o jogo, o projeto Esporte Coleções, que tem o objetivo de resgatar a memória dos jogadores através dos álbuns e figurinhas. Aqui a gente tem o Basílio aqui com a gente aqui. Fala Basílio, fala um oi aqui pro pessoal do Esporte Coleções, as homenagens para os craques de hoje e de sempre. Vocês do Esporte Coleção, obrigado por prestigiar, né? São praticamente profissionais que têm uma história linda, maravilhosa, com todas as camisas dessa copinha que está tendo, né? E a gente tem que agradecer a presença de vocês por estarem prestigiando. Nós que agradecemos, Basílio, e todos os craques. Basílio, se vocês não viram ainda, álbuns e figurinhas do Basílio, desde garoto no Corinthians, Portuguesa, lá no Esporte Coleções, vocês vão ver. Um abraço. Valeu, Basílio. Abraço. Um abraço. Fala Ricardo Lopes, fala Caê, o Dinamite, em fase de recuperação. Agradecer aí a homenagem e o reconhecimento da minha carreira, do meu trabalho. E isso para mim é motivo de satisfação. Então deixo um grande abraço para vocês, muita saúde e paz aí, e torcendo, se Deus quiser, por dias melhores para todos nós. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigado a vocês aí. Falar um pouco da minha carreira, falar bastante da minha carreira, mas ao mesmo tempo da amizade, do respeito e do carinho. Tá bom? Fica com Deus aí todos vocês. Valeu! Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções. Abrimos aqui, mostrando aqui essa homenagem que fizemos para o nosso ídolo Roberto Dinamite, né? Ficou aqui gravado aqui
no Esporte e Coleções. Não só foi um sentimento de perda para os vascaínos, mas para todo o futebol brasileiro e mundial. Você que não conhece o nosso canal e está chegando agora, ele é feito exclusivamente 100% aos nossos ex-jogadores, para que a gente não deixe a memória desses craques morrerem nunca. Mas é claro que a gente traz uma maneira diferente, né? A gente traz uns álbuns e figurinhas, a gente dá uma folhada nos álbuns e figurinhas, porque muitos deles não lembram ou não têm esse acervo, e sempre é uma surpresa gostosa. E hoje, o nosso convidado, olha, está de lá de especial. Ídolo por onde passou, campeão por onde passou, Corinthians, fez uma história linda no Joinville também, no Galo, no Grêmio, no Vila Nova. Olha, um lateral de respeito. E sem muitas delongas, vamos trazer aqui o nosso convidado. Ele é chamado Carlos Alberto, né? Mas a gente carinhosamente, eu quero saber por quê. Eu sei mais ou menos por que Alfinete, mas eu vou deixar ele falar. Boa tarde, Alfinete, seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Boa tarde, Ricardo. Prazer poder estar falando com vocês aqui. É uma oportunidade da gente falar um pouco de futebol. Muito bem. Alfinete, por que Alfinete? Quem te deu esse apelido? Da onde saiu o apelido Alfinete? Eu iniciei minha carreira no 15 de Jaú, né? E aqui o Roberval e o Paulinho, que eram os dois meias do 15 de 78, por ter a perna arqueada e a época do Black Power, do cabelo, eles botaram apelido em mim Alfinete e ficou Alfinete. Mas foi o Roberval Davino, que treinou vários clubes aqui, jogou. Sim. E o Paulinho Jaú, né, que ele é aí perto de Ribeirão Preto, de Guará, mora lá em São José do Rio Preto hoje. Que legal. E aí marcou, né? Realmente você ficou muito conhecido. Fortaleceu. O Corinthians é culpado disso também, viu? Foi culpado, né? Mas eu acho que daria mais certo, né, Alfinete, chamar Alfinete do que Carlos Alberto, né? Pegou mais, né? Tem bastante Carlos Alberto, né? E Alfinete você foi único, viu? Você é referência, você pode ter certeza disso. Ricardo, eu fiquei sabendo que teve um Alfinete no Vasco, eu não cheguei a conhecer. Mas o Altair, que trabalhei com ele lá no Fluminense, o Altair que me falou. O Altair trabalhou lá no Fluminense junto com o Carlos Alberto Torres, que foi o treinador, depois o Delay, e ele que me falou que teve um outro Alfinete que jogou no Vasco. Mas você vê, ninguém soube, né? Você viu que é uma coisa que está escondida, você não. O tanto é que quando fala-se de Alfinete, todo mundo vem à memória você, e não esse outro jogador, né? Então, vamos realmente destacar, né, que realmente esse nome Alfinete lhe fez muito bem. Você começou a falar que iniciou a sua carreira no 15 de Jaú. Depois do 15 de Jaú, você foi para onde? Para o Corinthians. E como foi essa transição? Como foi você ir para o Corinthians na década de 80? Como é que chegou esse convite para você? Na verdade, o Campeonato Paulista de 81, o 15 de Jaú ficou entre os 5, né? A classificação. E quem ficasse entre os 5 disputava, era taça de ouro e taça de prata naquela época, né? Perfeito. Ficou o Corinthians, se não me engano, e teve um outro time grande, o São Paulo, que ficou de fora. O 15 de Jaú entrou. E nós disputamos o Campeonato Brasileiro daquele ano, de 82. Perfeito. E aí, uma indicação do próprio Zé Maria. Olha. O Zé Maria, segundo o Zé, porque isso aí é depois da amizade, ele tinha indicado tanto a mim quanto o Edson Bobrão, que estava na Ponte Preta, né? Isso. E o Corinthians fez o 15 de Jaú tinha um ex-dirigente aqui, Valdemar Bauab, que foi prefeito da cidade e trabalhou na Federação Paulista. Então, entrou em contato com eles e houve a negociação e eu me transferi para o Corinthians. Você chega no Corinthians e você pega a democracia corintiana, certo? Começou ali, né? Começou ali. Fala um pouquinho pra gente dessa época da democracia, como é que você assim, estava junto com os líderes daquela época, né? Sócrates, Casagrande, Vladimir. Fala um pouquinho como foi o início de tudo isso. Na verdade, foi uma conversa que teve com um grupo de jogadores com o dirigente da época, que era o Adilson. O Sócrates teve uma influência muito grande nisso. O idealizador de tudo isso é o Sócrates, na verdade, né? Junto com o Adilson. E aí, mais próximo deles estava Vladimir,
Casagrande, acho que o Zenon. No primeiro ano o Juninho não estava, mas era mais esses os mais ativos, digamos assim. Nós mais jovens, ou outros jogadores, estava dentro do grupo, mas não era tão assíduo assim. Mas era uma liberdade muito grande a todos que podiam ter voz dentro do grupo. Muito bem. Vamos colocar aqui na tela, então. Vamos começar a nossa homenagem aqui ao Alfinete. Queria agradecer ao Banco DB9 Digital por estar conosco aqui nessa parceria com o Esporte Coleções. Então, você que está chegando agora, quer um banco digital, o Banco dos Artilheiros, DB9 Digital. Eu tenho aqui o primeiro álbum, não sei se você lembra, se você tem, acredito que sim, do Ping Pong, que era a época do chiclete Ping Pong, né? E aí tinha o álbum e as figurinhas aqui. Eu vou falar para você, Alfinete, eu peguei muita cárie nessa época aí, porque eu mascava muito chiclete para tirar vocês aí no chiclete aí e completar meu álbum. E aí, obviamente, nós estamos vendo aqui você, o Mauro, o Vladimir, né, sem grandes craques, né? Fala um pouquinho desse elenco aí pra gente. Era um elenco forte. O primeiro ano com o Solito, eu, Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir. Às vezes o Wagner ali. Paulinho, Birubiru, Zenon, Sócrates, Talib e Casagrande. Essa foi a primeira formação. Na segunda formação, entrou o Leão. E veio o Juninho, que o Daniel Gonzalez saiu também, e veio o Juninho da Ponte Preta. Juninho da Ponte Preta, ótimo jogador mudou também. Apenas o Juninho e o Daniel Gonzalez, e o Paulo Egídio também, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Estou vendo aqui Vladimir, né, um jogador que mais vestiu o manto do Corinthians, e estou vendo o Mauro aqui, estou vendo também embaixo aqui um bigodudo aqui, o Zenon. Como era o seu relacionamento com esse menino lá do Sul? Rapaz, o relacionamento em si era muito bom. Eu, como era solteiro, eu filei muita boia na casa do Zenão e do Gomes, que eles moravam ali perto, da Taliba. Nossa, eu não saía da casa desses caras almoçando. Que bom. Era uma amizade muito sadia, muito, muito gostosa. E por muitas vezes eu não sei na casa do Zenão, do Gomes, que eles moravam praticamente quase que no mesmo prédio ali, o Zenão e o Gomes. E na casa do Ataliba também, que era caminho da minha casa onde eu morava, do apartamento onde eu morava. Olha, então, essas pessoas aí, e tinha um outro amigo nosso em comum, dois amigos, aliás, que um hoje é dirigente do Corinthians, que é o Nenê lá do posto, e o outro é o Zuluzinho. Eu filava a boia nesses lugares todos, porque solteiro, o Corinthians treinava meio período, eu estava sempre na casa dessas pessoas aí. Sensacional. Bom, como hoje é uma tarde de homenagem ao Alfinete para você, trazendo aí um pouco da sua história, tem um certo jogador que mandou aí um relato sobre você. Vamos ver. Olá, galera do Esporte Coleções. Aqui quem tá falando é o Zenon. Hoje um programa para lá de especial, hein? Estão aí com um grande entrevistado, Alfinete, parceiro, gente fina demais, um cara bem extrovertido, brincalhão e que tinha amizade com todos, né? Isso que é o mais importante. Dentro de um grupo, você ter amizade com todos. E o Alfinete, sem dúvida nenhuma, era esse cara. Era um dos caras, né? Porque nós tínhamos uma afinidade muito grande. E tá aqui comigo, ó. Ó, 82 e 83, tá aqui. Alfinete, que veio para substituir nada mais, nada menos que um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Zé Maria. E o Alfinete conseguiu essa façanha, né, de substituir muito bem o Zé Maria. Foi um atleta fantástico dentro do Corinthians e tem a sua história lá dentro do Corinthians. Não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro. Parabéns pela sua carreira, viu, Alfinete? E me sinto honrado de ter jogado com você, tá bom? Ó, um abraço desse teu parceiro aqui, viu? Tá aqui guardado. E aí, Alfinete? Zé, não, aquilo que eu falei para você, a amizade era tão boa, tão grande.
O Zenão é uma pessoa sensacional. E, além de tudo, ele trazia uma pinguinha para nós lá de Santa Catarina, pinguinha de banana. O Zenão é gente fina demais. Dispensa comentário quando se trata de Zenão, sabe? Aquilo que eu falei para você. A amizade, quando é boa, sadia, ela permanece. Eu era menino novo. Eu cheguei no Corinthians com 21 anos de idade, para 22 anos de idade. E ali já tinha passado muitos laterais que o peso do Zé Maria assustava. E não foi diferente comigo. Eu me assustei. A cobrança era muito grande, mas quando você recebe o apoio, por exemplo, só que chegava em jogos importantes, que a torcida ficava gritando lá em cima, Zé Maria, ele encostava e falava assim, é hoje que você vai ter que mostrar, senão vai ter que voltar lá para Jaú. Olha. Então, essas coisas fortalecem a conversa no dia a dia. Você pega um Zenão experiente, já tinha sua experiência. Você pega um Vladimir, você pega o próprio Zé Maria, que dava uma força danada. Um Gomes, né, que também já tinha a sua experiência, já tinha passado por outros clubes, sido campeão brasileiro lá pelo Guarani. Verdade. Essas pessoas me deram muito apoio. O Wagner é meu compadre, o Wagner Basílio é meu compadre. Maurão é uma sintonia muito grande. E essas pessoas davam esse apoio necessário que você precisava. Nas horas difíceis, porque os altos e baixos dentro do Corinthians, onde a cobrança é diária, é muito grande. E você tem que estar firme. Treinar um pouquinho mais que os outros, embora as pessoas pensavam que não, mas eu treinava. Quando o treinamento era meio período, às vezes eu ia lá no Corinthians, na esteira, fazer um treinamento à tarde. Os primeiros 6 meses, eu fiquei morando dentro do Corinthians. Os 6 primeiros meses dentro do Corinthians? Eu fiquei morando dentro do Corinthians. O Corinthians tinha um alojamento lá, e eu ficava lá, junto com os garotos que estavam subindo da base do Corinthians. Eu morava tudo lá junto. Ismael, Magu, morava todas as pessoas, Luiz Fernando, não morava todo mundo junto. Que bacana, Então tem história, né, Alfinete? E vamos trazer mais aqui. Teve um álbum aqui, que está no meio aqui do Corinthians, e exatamente as figurinhas são essas que que está no pôster do Zenon atrás, né? Ele mostrando aí você bicampeão paulista, né? Então isso virou figurinha do álbum do Corinthians, agora recentemente. E aqui a gente não pode deixar de destacar, como você falou, Emerson Leão Solito, você tem Birubiru, você tem Zenon Casagrande, o Mauro, o Gomes, enfim, time de peso que fez história, né, Alfinete? E você aqui como lateral titular desse time. Você era um lateral que a sua característica era mais de avançar, dar assistência, ou jogava um pouco mais recuada? Como você jogava, Alfinete? Eu já era mais apoiador por causa do Cilinho aqui no 15 de Jaú. Ok. Facilitou um pouco no Corinthians, porque o Vladimir até então sempre foi um jogador de mais marcação. Certo. Embora o Vladimir ele passou também a ser um jogador ofensivo também. Então era assim, era um intercalado. Quando saía o Vladimir, eu ficava. Quando eu saía, ficava o Vladimir. Então essa sintonia, essa conversa que a gente tinha facilitava o trabalho nosso dentro de campo, né? Porque não podia sair os dois laterais. A gente já sabia disso desde a época do Cilinho aqui, porque o Cilinho aqui, ele prendia um lateral esquerdo, o Cidinho, para dar mais liberdade para mim. Então, quando eu cheguei no Corinthians, eu já era mais apoiador do que marcador. Entendi, muito bem. E falando um pouco ainda mais de Corinthians, desse bicampeonato, o elenco mais que fez a diferença, ou tinha algum jogador mais específico assim que você via que era mais estrela, que segurava o piano? Fala um pouquinho desse bicampeonato pra gente. Na verdade, o grande jogador do elenco é assim, você quando tem um elenco, você tem que contar com o grupo todo. Certo, perfeito. Você não pode contar. Nós tivemos jogos difíceis sem o Sócio, que estava servindo a seleção brasileira em 82, que o Wagner Basílio, às vezes, de zagueiro, teve que jogar de volante. Nossa. Teve jogos que eu tinha mais jogadores, foi convocado para a seleção do Parreiras, se não me engano, em 83, eu joguei de meia direita. Ô, louco. Quer dizer, era um elenco, não era um elenco grande como os de hoje, mas era um elenco bom.
E o grande nome do elenco era o Sócrates, todo mundo sabia, por causa da seleção brasileira, ser capitão. Mas nós tínhamos uma boa base. A Taliba chegou praticamente quase junto comigo no Corinthians, porque veio do Juventus. Então nós tínhamos uma base muito boa no primeiro ano. Zenon, que dispensa comentário. O Mister era fora de série. Birubiru, um jogador inquieto que facilitava bastante, corria o campo todo. O Paulinho já era mais marcador. Então, quer dizer, nós tínhamos um time tecnicamente muito bom. Muito bom. No segundo ano, veio o Juninho e o Leão, que veio para agregar junto com o grupo. Tanto é que o grupo continuou fortalecido e foi bicampeão. Exato. No tricampeonato, aí eu saí, mas o Corinthians chegou para disputar a final do tricampeonato, em 84. Verdade, né? Bem lembrado, contra o Santos. Mudou o quê? O Carlos, se não me engano, e o Edson Abobrão, que eu fui envolvido numa troca junto com o Paulo Egídio, com o Carlos e o Edson Abobrão. E praticamente continuou o mesmo elenco. Quer dizer, é esse conjunto que dá essa sustentabilidade para a equipe, né? É verdade, você tem razão. E aí, como você falou que saiu do Corinthians, houve 2 álbuns de figurinhas do Joinville, né, do Jack. E eu queria saber como é que foi a sua ida para o Joinville, que eu vi aqui, né, nessa figurinha aqui, tem um jogador que depois foi campeão brasileiro pelo Corinthians, que é o Jacenir, né? Se eu não me engano, ali na ponta lá. Como é que foi essa ida para Santa Catarina? Na verdade, na minha ida para a Ponte Preta, na troca com o Edson e o Carlos, eu fiquei 18 meses na Ponte Preta. Ficou ainda 18 meses. Eu joguei 2 campeonatos pela Ponte Preta. A Ponte Preta não quis me vender para o São Paulo, porque o Cilinho tinha ido para o São Paulo. Ele montou o time da Ponte Preta e foi para o São Paulo. No outro ano, ele pediu minha contratação. E a Ponte Preta não quis me vender. E aí eu tive um desentendimento com o Carbone, não foi nem diretamente com o Carbone, sim com o auxiliar dele, preparador físico. E eles resolveram me vender. Aí eu fiz minha transferência para o Joinville. E lá em Joinville eu fiquei também 18 meses. 18 meses? Eu fiquei 18 meses no Joinville. Aí você pode notar que aí tá o Geraldo, que jogou comigo aqui no 15 de Jaú, e foi depois do Botafogo, e veio para São Paulo. O Paulo Egídio, que jogou no Corinthians, jogou da Ponte Preta comigo. No Vasco da Gama, tá aí também nesse elenco. Nardella, que é conhecido aqui de Piracicaba, que jogou lá também. O Jacenir veio para o Corinthians depois da minha saída, que eu saí em 87, eu saí para o Grêmio. Aí do Joinville que eu fui para o Grêmio. O Leandro, que está do lado do Walter, foi campeão mundial junto com o Grêmio, só que era um garoto, estava subindo da base. Era um garoto ainda. O Léo jogou aqui no interior de São Paulo, para zagueiro. Então, esse time de Santa Catarina conseguiu o octacampeonato na época lá. É um time forte mesmo, estou vendo aqui que esse é o primeiro álbum aqui, e no segundo álbum aqui, Alfinete, ainda nesse álbum tem ainda, eu não sei se você conhece esse acervo, mas tem aqui, ó, isso é uma parte do álbum aqui que mostra você saudando a torcida, né, e colocando aqui mais uma figurinha aqui, como você, um dos destaques do Joinville. Você lembra desse material aqui? Desse álbum? Eu lembro, sabe por quê? Porque foi um material feito. O Joinville fez uma grande campanha em 86 no Campeonato Brasileiro. Perfeito. E eu ganhei a primeira bola de prata minha, eu ganhei no Joinville, a segunda foi no Grêmio. Isso. Então, essa figurinha, como recordação, minha esposa fazia esses álbuns, então eu tenho essa... Que legal. Eu tenho essas imagens, essas coisas aí. Que legal. E aí, vamos para o próximo aqui, então. Esse é um outro álbum, que é a segunda edição, né? E que você está na seleção de ouro do Joinville. Houve uma votação, como está aqui em 2016, pelos internautas, e você foi escolhido pela galera do Joinville como o melhor lateral, né, da seleção de ouro do Joinville de todos os tempos, você como o lateral direito. Então, ficou aqui realmente, desses 18 meses que você falou que passou pelo Joinville, olha só, a lembrança que eles têm de você, pelo que você fez pelo clube, principalmente, né, num time que não era de tanta expressão, você ser o lateral direito, né, o bola de ouro pelo Joinville. Isso realmente marcou muito a sua passagem por lá, né, Alfinete? Eu tenho bons amigos lá em Joinville, rapaz. Eu estou até devendo uma visita lá, porque ele tem uns encontros de ex-atletas lá também, e eu estou devendo uma visita para eles.
as coisas, os trabalhos às vezes dificultam um pouquinho. Mas essa seleção que foi feita é uma seleção que merece o respeito, porque ela é da história do Joinville, né? E você ser escolhido, e passaram outros laterais lá de grande porte também, no futebol, um jogador que jogou no Flamengo, no lateral direito, passou lá por lá também. E eles deram essa premiação para mim. Isso tudo está dentro daquele contexto que eu falei para você. A primeira bola de prata do estado de Santa Catarina fui eu que ganhei. Depois veio Marola, veio Adilson Helene, veio outros jogadores. Cavalo, Roberto Cavalo, ganharam também por causa da Copa do Brasil, essas coisas todas, eles ganharam também a bola de prata. Mas a primeira bola de prata até então, eu conquistei, então deu um status muito grande do futebol de Santa Catarina, de um jogador, um lateral direito, ter conquistado uma bola de prata no Campeonato Brasileiro pelo Joinville, que até então não é o centro, nunca foi o centro do futebol brasileiro. Que legal, muito bem. Então teve a passagem pelo Joinville e vamos aqui para a Copa União. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro. Você continuou no Sul, né? Como que foi essa passagem sair do Joinville para um time grande como o Grêmio? Assim, já tinha tido outras equipes atrás da contratação do Alfinete. Certo. O presidente do Joinville não queria me vender. Para me renovar para 3 meses só, eu tive que fazer um acordo com ele e renovei para 3 meses o meu contrato. Certo. Por isso que tem aí foi 12 meses, mas 6 meses eu fiz a renovação, porque eu entendia que eu tinha que sair de Joinville, tinha uma procura muito grande de outros clubes, era para me ter ido para o Flamengo, ele não quis me vender, era para ter ido para o Santos, ele não quis me vender. Aí apareceu o Grêmio. Depois desse acordo que eu fiz com ele, e esse presidente, sempre uma pessoa muito honrada e digna dentro do Joinville, que só Valdomiro. Ele virou para mim e falou assim, se aparecer um outro clube eu te vendo. Aí apareceu o Grêmio. E eu fui transferido para o Grêmio. E no Grêmio foi o clube que mais tempo eu fiquei. Lá eu fiquei praticamente mais de 4 anos jogando lá no Grêmio. Estou vendo aqui nessas fotos aqui, você, o goleiro o Mazzaropi e o menino Assis, né? Batia a bola, esse Assis era bom? No primeiro ano, essas figurinhas já é de 89, por aí, 88, 89. Porque é mais da Copa do Brasil. O Assis ainda era muito garoto novo em 87, né? Isso. O Mazzaropi é um grande amigo, que eu converso com ele sempre. É um cara que tem todos os títulos dentro do Grêmio. Nenhum jogador tem os títulos que o Mazzaropi tem dentro do Grêmio. Porque depois dele, quem tem os títulos, assim, é só o Renato, que está lá hoje. O Renato Gaúcho. Mas o Renato tem a Copa do Brasil pelo Flamengo. Porque os títulos do Mazzaropi lá, ele conseguiu todos os títulos dentro do Grêmio, um baita no parceiro. E o Assis estava subindo em 88. Ele se firmou com a passagem lá do Cláudio, do Evaristo de Macedo. E aquele negócio, menino novo, quando está subindo, precisa do apoio dos jogadores mais velhos, né? Certo. E ele recebeu esse apoio e era um excelente jogador. É aquele negócio, a mesma coisa que quando eu falei para você que eu era mais apoiador, lá no Sul eu tive que aprender a recuar um pouco, para poder marcar um pouquinho melhor, porque eu era mais ofensivo já, né? E o futebol do Sul, ele tem uma característica de marcação forte. Tá, é verdade. O time copeiro, marcação mais forte, é verdade. E lá eu comecei a ser não que eu deixava de apoiar, porque era característica minha, mas lá você aprendeu a sair mais. A idade já ajuda também, 26 anos, você já começa a sair mais na boa, né? Você já sabe o atalho do campo, né? Mas teve grandes jogadores na minha época do Grêmio. Ah, imagino. Nós tivemos grandes jogadores lá. Sem dúvida. E esse menino Assis, que você falou aí, que foi um bom jogador, ele passou aqui também pelo Esporte Coleções e quis deixar aí uma mensagem para o nosso convidado, nosso homenageado Alfinete. Vamos ver. Alfinete, saudade de você, Fefe, grande latera, poxa,
Você é maravilhoso. Saudades, meu amigo. Te desejo aí tudo de bom. Faz alguns anos que a gente não se vê, que a gente não tá junto pessoalmente. Sabe que sou seu fã e muito grato por tudo aquilo que você me ajudou a crescer, evoluir, ensinou muito naquela passagem ali pela lateral. Oh, meu Deus, saudade, tempo bom demais. Fefe, um beijo grande no teu coração, um beijo aí na família, tá? Tamo junto. Olha só, lá do Catar, mandando Lá uma do mensagem Catar. para você. Lá do Catar. O irmão dele tinha uns 8 anos, mais ou menos, e treinava no campo auxiliar do Grêmio ali. A gente sempre tá brincando com ele. O Assis teve uma passagem em 88, que ele foi pro Torino da Itália. O pai do Assis, eu sempre digo isso para as pessoas, o pai do Assis foi uma das pessoas mais inteligentes que eu vi no futebol. Ele fez uma festa na chegada do Assis, que o Grêmio teve que fazer um contrato com o Assis com 17 anos de idade. Que legal. Ele foi o maior empresário, eu digo sempre para o Assis isso, de vez em quando a gente troca telefones, foi o maior empresário que eu já vi para aquela época, foi teu pai. Porque o Assis pegou uma casa e fez um contrato profissional com 17 anos, que era anormal isso aí no futebol brasileiro. Sensacional. E o pai dele fez isso. E o pai dele já dizia também lá atrás. A gente ia muito na casa do Assis, fazer um churrasquinho lá, tomar uma cerveja, bater papo lá. Se vocês acham que esse é bom, que é o Assis, o outro é melhor ainda. O pai dele já falava isso. Que bom. O Assis foi um grande parceiro, um grande amigo. Aquele negócio que eu falo para você, eu digo sempre, quando nessas andanças minhas aí, eu estava trabalhando de treinador até recente, eu digo sempre para os atletas o seguinte: dentro do futebol você tem que passar e fazer amizades. É verdade. Hoje eu posso ir para Santa Catarina, que eu tenho um lugar para ficar. Eu posso ir no Rio Grande do Sul, que eu tenho um lugar para ficar. Eu posso ir para Belo Horizonte, eu tenho um lugar para ficar. Eu posso ir para o Rio de Janeiro, eu tenho um lugar para ficar. Por causa do quê? Por causa dessa amizade que você faz. Isso é que importa. Isso é muito importante. Queria mandar um beijão também aí para o Assis. Muito obrigado por ter nos atendido nessa homenagem hoje aqui para o Alfinete. Sabemos lá da agenda do Assis, junto com o Ronaldinho Gaúcho, mas ele fez questão de parar lá no Catar e mandar essa mensagem para a gente. Então fica aqui gravado também, Assis. Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Bom, vamos para o próximo álbum aqui, então. Já vimos aqui Zenon passando aqui, também vimos Assis, álbum de 88, tem o Jorginho que passou pelo Palmeiras também, né? O Jorginho de Corinthians, Fluminense. Não, o Valdo, né? O Valdo também teve lá. Você estava nessa foto aí, tá o Astengo. O Astengo é um chileno, a seleção chilena, teve com nós lá em 87. Ayrton, que jogou no Flamengo, jogou no Sport, jogou no Grêmio. Realmente. Jogou nos times do Rio quase todo. Nossa, só realmente, como você falou, o Grêmio sempre com elencos muito, muito forte, né? O Jorginho, ele chega aí, ele já estava no auge da carreira dele, né, Alfinete? Tava, o Jorginho chegou no Grêmio, ele estava muito bem. É um jogador técnico pra caramba. Eu nunca esqueço do jogo que nós fomos jogar em Vacaria e o couro comeu lá. O Jorginho falava assim: isso não é futebol, rapaz. Isso não é futebol, isso é pancadaria. Futebol é técnica. Mas exato. Ele não era um jogador clássico, né? Olha, a gente fica olhando assim, os caras falam tantos jogadores. Eles são um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de jogar do lado dele. Como meia, batia uma falta, eu ficava aprendendo a bater falta com ele. Que legal. Bom, falando aí do Jorginho, homenagem sua, Alfinete. O Jorginho também mandou um recado aí pra gente. Aí, Alfinete, meu grande amigo, prazer estar aqui mandando uma mensagem para você. Você foi um cara maravilhoso. Quando eu cheguei no Grêmio, você me acolheu com muito carinho. Foi um prazer jogar ao seu lado. Você foi um cara super bacana, um jogador maravilhoso, onde a gente fez ali uma amizade, não só dentro de campo, como fora de campo mesmo, com a família. Isso foi muito legal. Desejo para você, garoto, muita coisa boa para a família esse ano de 23. E faz tempo que eu não te vejo, pô. Sei que você está trabalhando muito aí. Vamos uma hora se encontrar aqui. Você está em Jaú, estou aqui em Marília. Vamos tomar uma cervejinha. Um grande abraço para você, cara. Fica com Deus. Um abração. Vamos junto. Muito bem. Olha aí quem apareceu para te dar um oi. Cobrando uma visita, hein?
Ó, É, registrado. às vezes nós se encontramos, porque a gente vai lá para Prudente, lá no Luiz Carlos. Luiz Carlos é um grande parceiro, jogou no Santos muito tempo, quarto zagueiro, jogou no Joinville, na Ponte Preta, Londrina, aí, e às vezes nós se encontramos lá em Prudente. O Jorginho foi um grande parceiro, aquele que eu falo para você dessa amizade. Você chega lá, eu já estava casado, na época do Corinthians eu era solteiro ainda, eu ia filar boia na casa. Lá na casa do Jorginho, o próprio Edinho que jogou com nós, veio do Fluminense do Flamengo, veio pro Grêmio. Nós fazíamos churrasco na casa do Jorginho, fazíamos churrasco na casa do Edinho às vezes, e o Vicente. O Vicente foi um quarto-zagueiro que jogou na época do Pelé, no Santos. Nós não saía da casa desses caras, juntava lá China, o primeiro ano Baidec estava lá, depois o Baidec foi para a Europa, China, Mazzaropi, Luiz Eduardo, a gente estava sempre reunido. O próprio Grêmio é tradição, tem umas coisas que é tradição. Enquanto, por exemplo, lá no Corinthians, a gente fazia um churrasquinho lá no fundo, junto com os jogadores, tudo, às vezes 2, 3 vezes no ano. Lá no Grêmio, era cada 2 meses você reunia dentro do próprio Grêmio, porque era tradicional isso aí, é coisa tradicional dos gaúchos, de fazer um churrasco, de estar com a família tudo junto. Então, quer dizer, nós nos reuníamos na casa dessas pessoas para poder fazer churrasco, bater papo, conversar. E é que eu falo para você, essas coisas a gente não esquece, né? Esquece, como eu falei para você, a gente ia na casa do Assis, sabe? Junto com a mãe e pai, tomar cerveja, fazer um churrasquinho, bater papo. Essas coisas ficam na memória da gente, é uma gratidão eterna. Que legal. Quero agradecer também ao Jorginho por ter enviado esse vídeo para a gente, em homenagem hoje para o nosso grande lateral Alfinete. Espero que você esteja gostando aqui de voltar no tempo nesses álbuns de figurinhas. Alfinete, vimos aqui então o 88. Vamos ver, tem mais aqui? Tem 89. Mas antes de falar de 89, galera, você que está chegando agora, quero agradecer pela audiência, pelo like. Nós temos aqui uma enquete. Eu não sei se o Alfinete vai acertar também, mas eu coloquei aqui. Quantas figurinhas do Alfinete vai aparecer nessa live? 9, 10 ou 11? Vote. E no final a gente fala aí quem foi aí quem mais acertou. Por enquanto, 10 figurinhas com 46%, 9 figurinhas com 38% e 11 figurinhas com 15%. O pessoal está votando. Alfinete, quantas figurinhas aqui você vai sair hoje nessa homenagem? 9, 10 ou 11? Dá um chute aí pra gente. Eu acho que 9. 9. Então, registrado aqui também do nosso homenageado Alfinete. Estamos vendo aqui, então, a Copa União. Estou vendo aqui um jogador aqui também. Ele era alto, né? Era goleador esse tal de Nilson, não era não? Rapaz, o Nilson, ele praticamente foi contratado, porque teve um tal do Grenal lá, que foi tido como o Grenal do século. Aí ele fez 2 gols na gente. E nós tínhamos um jogador a mais, e nós estávamos ganhando de 1-0. E já tinha botado 2 bolas na trave, que foi o campeonato que perdemos, que o Bahia foi campeão. Ok. E o Nilson veio contratado no Grêmio. E aquilo que eu falei para você, por exemplo, eu conheci o Nilson, que o Nilson começou aqui no 15 de Jaú também. Então a gente sabia da história do Nilson. E o caso do Jorginho, o Jorginho de enfrentar o Jorginho no Palmeiras, quando estava no Corinthians também. Então, quer dizer, quando a pessoa chega de fora, quem, por exemplo, no caso eu, paulista, se aproximar dessas pessoas para poder dar o apoio. Às vezes chega de fora na cidade, chega em, por exemplo, Porto Alegre, você não conhece. O Nilson já sim, o Nilson já tinha passagem pelo Internacional, então você não conhece a cidade. Aí cabe a você a ajudar essas pessoas e estar junto. Então a amizade é para isso, né? Então o Jorginho chegou, foi morar numa casa lá do Sul, e o Nilson chegou e veio nos ajudar. Foi campeão com nós lá no Grêmio. E olha, se você ver as passagens do Nilson nos clubes que ele passou, é porque ele foi artilheiro. Ninguém fica jogando de graça nos clubes. Ele fez muitos gols jogando por outros clubes, não só lá no Grêmio, no Internacional, mas ele teve Corinthians, ele teve Palmeiras. Quer dizer, foi um grande jogador. Sabia fazer gol com poucos.
Voltamos aqui, desculpa, deu um problema técnico aqui, Alfinete, mas é ao vivo, né? Mas estamos aqui de volta. Tá nos ouvindo, Alfinete? Tudo certo aí? Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Estamos falando aqui do Nilson, né? O Nilson é um... Como você falou, você jogou contra ele, né? Naquele clássico, né? Que foi histórico, né? E aí, como foi a chegada dele depois de ter jogado pelo rival? As brincadeiras, Ricardo, as brincadeiras de sempre. Fez gol lá contra nós, agora vai ter que fazer a nosso favor. Boa! Fez lá contra nós, agora vai ter que fazer a favor a nós. E ele fez muitos gols no Grêmio. Artilheiro nato. Artilheiro nato, né? Realmente, o Nilson... E como era o seu convívio com o Nilson lá no Grêmio? Lá? Ele chegou de mansinho, chegou chegando? Como era o Nilson? O Nilson sempre foi uma pessoa mais quieta, né? Junto com o Nilson chegou o Maurício também, que jogou o Maurício ponta direita, que jogou também no Internacional, né? Acho que o Valdo tinha sido vendido para o Benfica, e o Maurício veio também, foi jogador que jogou no Internacional, jogou no Botafogo, grandes jogadores, né? Grandes jogadores. Eu encontro com o Nilson até hoje. Eu tenho a minha menina que mora em São Paulo, e sempre eu estou indo para São Paulo, esses jogos do Corinthians, às vezes, a gente se encontra por aí, né? E quando a gente vai para São Paulo, a Taliba, que mora tudo aí para Penha, Tatuapé, Moca, eu sempre encontrando com essas pessoas. Faz um tempinho, porque o negócio da pandemia aí afastou um pouco, né? Você quase não podia ir, esse negócio todo. Mas quando tem oportunidade, eu sempre estou encontrando com o Nilson. Bom, e como você falou, né? Eu sou um parceiro, sempre encontrando com ele, mas ele também aqui deixa aqui para a gente aqui uma palavra aqui para o homenageado aqui, o Alfinete. Fala, meu amigo Ricardo. Um grande abraço para você e a todos os fãs aí do Esporte Coleções. Estou passando aqui para mandar o meu abraço, né, a essa pessoa fantástica que você está entrevistando aí hoje, que é o Alfinete, onde eu tive o privilégio de jogar com ele no Grêmio em 1990 e fiz muitos gols com ele, onde tem uma facilidade imensa de chegar no fundo e não fazer cruzamento, e sim dar o passe, botar a bola com perfeição na cabeça do atacante. E isso me consagrou muito. Então, uma pessoa bacana, uma pessoa fantástica, um grande amigo meu dentro do futebol. Conheci a esposa dele, a filha, então o irmão dele. Então, conheci a família, né? Então, isso é bacana dentro do futebol, isso que é gostoso. Então, estou passando aqui para mandar um abração para ele e tenho certeza que com a presença dele no seu programa, a audiência é imensa. Um beijão para todos aí, fica com Deus. Muito bem, realmente audiência excelente. Obrigado, Nilson, mais uma vez aí. Abração pro Nilson, pro Assis, Jorginho, são uns amigos fantásticos, Zenon. São os amigos que a gente fez ao longo da carreira, e é sempre bom estar com essas pessoas, batendo papo e dando risada. A Taliba, na verdade, da turma nossa que eu tenho menos contato hoje é com o Casagrande. O Casagrande está no esporte, às vezes quase não tem tempo. Eu encontrei com o Casagrande e namorávamos juntos, eu e o Casagrande morávamos juntos, e no mesmo prédio, né? E eu encontrei com o Casagrande na inauguração do Corinthians, do estádio do Corinthians. Ah, ok. Faz tempo já, né? O Casa foi para fora, eu rodei o Brasil inteiro jogando, e essas mudanças às vezes não dá. Mas a maioria das pessoas, principalmente no Master do Corinthians, a gente se encontra sempre. Que bacana. Então, um abraço aqui para o Nilson, aqui, que também deixou aqui o seu recado. Quem mandou recado aqui não foi por vídeo, mas mandou mensagens para mim depois que eu coloquei nas redes sociais. Foi o Tatá, o Ataliba. A gente sabe que ele é meio gago. Eu falei, Ricardo, eu não vou mandar, não, manda um abraço para ele aqui, né? E também o Moacir, lá do Atlético Mineiro. O Moacir mandou parceiro. Um grande abraço para você. Falou, não deixa de expressar o meu carinho aqui com ele. Ele tá meio gripado, meio fanho, mas falou, manda um abraço lá pro Alfinete, que a passagem dele aqui, enfim, falou bastante, muito bem de você. Também um abraço, então, para o Tatá e também para o Moacir lá do Galo. Você tem uma passagem também bacana falando sobre o Galo,
Alfinete, você foi campeão por lá, né? 2 títulos também. Ganhamos o Campeonato Mineiro de 91 e ganhamos a Copa Mercosul Comebol. Comebol, exato. A Comebol em 92. O primeiro título do Atlético Internacional. Sensacional, fantástico. Muito ali, bem. aquele que eu falei, peguei uma meninada nova, eu já estava com 30 anos de idade quase. E certo. peguei uma meninada nova, Kleber, que jogou no Palmeiras depois, saiu do Atlético Mineiro para poder ir para Marquinhos, Éder Lopes, Moacir, Sérgio Araújo, estava voltando, porque eu tinha jogado com o Sérgio Araújo no Grêmio também. Aí, na volta, Paulo Roberto, que eu falo Paulo Roberto até hoje, Edivaldo, João Leite, que pessoa sensacional. Nossa, João Leite. O Luiz Eduardo, nós jogamos junto no Grêmio, e ele quando voltou do Valadorio da Espanha, ele veio para o Palmeiras, aí eu indiquei ele para jogar no Galo, foi campeão lá, jogando junto com nós no Galo. Depois nós voltamos a jogar no Fluminense junto, nós dois de novo. Um grande amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo. E nós fizemos um time muito forte também no Atlético Mineiro. Então, João Leite, Paulo Roberto, Éder Lopes, Moacir, Marquinhos, Edmar estava lá de centroavante, Gerson no primeiro ano, Edmar no segundo ano. Edivaldo, Edu, que jogou lá também no Internacional e foi para o Atlético Mineiro. Foi um time que foi campeão, quer dizer, e nós ficamos nas quartas de finais para o São Paulo, que decidiu o título, com o Bragantino em 91, né? Foi, verdade, muito bem. E esse álbum aqui, essa figurinha sua aqui é de 92 já, o álbum de 92, você saiu aqui. Cadê o cabelo do Black Power? Não tinha mais, não, Alfinete? Já tinha... Como é que é? Nessa época você não tinha mais o Black Power, o cabelo mais... volumoso. Ah, não. Ali já tava a Betina lá em Belo Horizonte, mudando o cabelo das pessoas lá, de passar aquilo era uma soda que passava no cabelo da gente para deixar mais cacheado, né? E quando eu cheguei lá em 91, eu já cheguei quase que na primeira fase do campeonato mineiro, né? Eu cheguei lá em fevereiro. Jogaram em janeiro, eu cheguei lá em fevereiro de 91. E aí, acho que estava no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro disputava naquele ano, no primeiro semestre, uma coisa assim. Mas aí saiu a foto só de 92. E é isso mesmo, não deu tempo de sair 91, realmente 91. O Carlos que jogou aqui no primeiro ano, em 91, era o Carlos que jogou no Corinthians, que estava comigo no Atlético, ele que era goleiro. O João Leite veio em 92. Em 92, bem lembrado. Que ele voltou, né? Até vou fazer aqui ao vivo, se depois você tiver o contato do Carlos, eu gostaria de fazer essa homenagem para ele, fazer essa resenha, que é um goleiraço, né? Só deu azar, né? O Alfinete, ele deu azar em 86 com a França, né? Aquela bola que bateu nas costas dele e entrou, né? Na Copa do Mundo. Ricardo, as pessoas sempre falam lembra mais do pênalti que o Zico perdeu, do pênalti que o Sócrates perdeu, da bola que bateu na trave do Carlos, do pênalti do Júlio César, mas foi um grande profissional. Que profissional. Demais. Olha, ele, João Leite, Mazzaropi, eu vou falar uma coisa para você. Eu que tive a honra de jogar com esses grandes jogadores, a oportunidade que eu tive de jogar com essas pessoas foi maravilhosa, rapaz. Imagina você, por exemplo, eu chegar no Corinthians com 21, 22 anos de idade, chegar lá e encontrar com Zé Maria, com Vladimir, com Zenon, que eram pessoas que eu via jogando, que eu nem tinha essa imaginação que eu ia chegar lá um dia no jogo para estar com esses caras. E meu pai, como era muito corintiano, você imagina a alegria dele quando eu fui para o Corinthians. Nossa, realmente. E ainda ser bicampeão no Corinthians ainda, o pai de felicidade, né? Então é que eu falo para você, aí vai no Grêmio, você jogar com o Jorginho, com o Valdo, com o Lima, com o Luiz Eduardo, com o Edinho, Jandir, umas pessoas sensacionais. O time era muito bom, Nilson, Paulo Egídio jogou também, quer dizer, é uma satisfação realmente e uma honra muito grande. Elenco muito bom. E aí, vamos aqui para mais um álbum aqui, álbum de 93, e eu tô vendo aqui carinhas bem conhecidas, como o Charles, campeão pelo Bahia, né, brasileiro de 90, tem de 88, né? O Bahia foi 88, e o Fabinho, 88, e o Fabinho campeão brasileiro Corinthians em 90. Então,
Esse menino ali, Juninho também, Dorival, putz, que time, né? Esse seu retorno pro Grêmio, né? Isso aí foi em 93. Então eu fiquei 3 meses no Vila Nova aqui. Eu tinha acabado de sair do Atlético em 92, né? Em 93 eu fiquei 3 meses no Vila, 3 meses no Ituano, 3 meses no Vila e voltei pro Grêmio. E lá tava subindo o Darley, que já tava treinando com nós. Aí eu encontrei com o Fabinho, que jogou no Corinthians, que já era da base do Corinthians, da época que eu passei em 82, 83, o Fabinho já tava subindo. Ah, que legal. Não sabia o Juninho, aí encontrei o Carlos Alberto, o Charles. Carlos Alberto jogou no Botafogo. O Charles que jogou no Bahia, que nós jogamos contra também esse campeonato brasileiro. Quer dizer, é sempre prazeroso ter oportunidade de jogar com essas pessoas, né? Fabinho chegou... Você falou que o Fabinho chegou aí já como campeão brasileiro, né? Isso. Em 90. Era um dos principais jogadores do Grêmio? Estava ainda num nível bom de jogar? Tava num nível muito bom. Ele e o Charles eram o ataque nosso, né? O atacante nosso era ele, o Charles, e tava lá também o Carlos Alberto, tava o que era meia, o Juninho, Juninho que jogou no Santos, né? Pra você ver. O time do Grêmio... Só que nós tivemos um probleminha que nós precisamos disputar muitos jogos fora do Olímpico. Deu um probleminha lá, uma vez com um dirigente lá, e os nossos jogos foi para Florianópolis. E aí você fica longe da torcida, não é a mesma coisa, e o Grêmio não fez um grande campeonato lá em 93. Mas aí em 94, 95, eu voltei lá com o Filipão, em 93. O Filipão já tinha sido treinador meu lá em 87. Olha, que legal. Aí eu voltei lá com o Filipão, e o Filipão continuou, porque aí eu resolvi ir para o Fluminense. Eu falei assim, vou conhecer o Rio de Janeiro, e acabei saindo do Grêmio em 93. Mas o Grêmio sempre fez time bom, sempre fez time competitivo. Verdade. Falando aí desse campeão brasileiro de 90, Fabinho também passou por aqui pelo Esporte Coleções e deixou um recado. Vamos ver. Alô, amigos do canal Esporte Coleções, um abração, Ricardo Lopes. Cara, você é fera, sempre lembrando aí dos ex-atletas. E hoje eu tenho o privilégio de estar participando da homenagem para o grande atleta, grande amigo Alfinete, fera, cara do bem, cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito por tudo que ele fez e vem fazendo pelo esporte, principalmente pelo futebol. Alfinete, que Deus te abençoe, te ilumine, né, te guarde, não só você, como a sua família toda aí. E pode ter certeza que é um cara que está torcendo sempre pelo teu sucesso, tá? Um grande abraço, amigo. Parabéns mais uma vez, Ricardo, pela homenagem pro Fera aí, tá? Deus abençoe. Fabinho, grande amigo, grande parceiro. Era Fabinho, era Marcelo e o volante que estava subindo a categoria de base do Corinthians, Márcio Bittencourt, Marcelo Dijan. Marcelo Dijan. De vez em quando eu encontro essas pessoas aí no restaurante aí, é sempre bom estar com eles, bater papo. Aquilo que eu falei para você, o Master do Corinthians se proporciona isso, já que eu moro no estado de São Paulo, né? Porque eu recebo os convites, às vezes, lá do Grêmio, de Joinville, lá de Minas Gerais, mas a distância é muito grande, né? É verdade, de São Paulo fica melhor, né? Um abraço, Fabinho. Olha, obrigado mais uma vez essa galera que está mandando mensagem aqui. Tá vendo como você é uma pessoa especial, né? Olha quantas galera que passando. Essas pessoas que eu joguei aí para você ver, foram pessoas que se destacaram ao longo do Campeonato Brasileiro. Tem razão, né? Verdade. São pessoas que foram destaque do Campeonato Brasileiro aí ao longo da carreira. Aí. Falando em destaque, tem um que hoje, como você, né, depois que parou de jogar futebol, foi para ser técnico de futebol, né? E nós temos aqui ele estava com o nome de Júnior, né? O nosso grande amigo Dorival Júnior, ano passado campeão pelo Flamengo, campeão já por onde passou. No campo também ele era tão bom quanto a técnico ou vice-versa? Onde ele foi melhor? Como jogador ou como técnico? Eu tive o prazer de jogar com o Júnior no Joinville e no Grêmio. Que legal. Como jogador, era um ótimo passador de bola. Mas a carreira de treinador,
ela é muito mais vitoriosa do que como jogador, você quer saber. E ele vem realizando grandes trabalhos onde é que ele passa aí. Então, é uma pessoa que tem um carisma muito grande. É uma pessoa sensacional, o Júnior. Olha, a amizade que eu falo, né, sempre na questão da amizade. O Júnior, a família do Júnior é aqui de Araraquara. A família do Valdir, que jogou no Atlético, ele jogou muitos anos no Atlético Mineiro, é também de Araraquara. A gente se encontrava aqui em Araraquara. Eu ia na casa do Júnior aqui, com a esposa dele. A gente tinha uma amizade muito grande. As esposas se entendiam muito bem. Hoje o Júnior mora em Santa Catarina, né? Mas foi um grande amigo, é um grande amigo. Fazia muitos anos que eu não encontrava com ele. Aí tinha uma reunião das empresas aí em São Paulo, e o Santos ele estava no Santos, e o Santos estava hospedado no mesmo hotel onde meu sogro estava. Aí eu fui conversar com ele. 20 e poucos anos depois, ele nem lembrava. Quando ele viu a minha esposa, é que ele me conheceu. Que legal. Olha só, que 10. E hoje você tem contato ainda com ele, nesses últimos anos? É só quando a gente encontra por aí, assim, nas andanças aí, que eu fiquei mais estacionado aqui em Jaú, e rodando muito futebol de Goiás como treinador, Santa Catarina, do Paraná, Bahia. Então, quer dizer, mas eu fiquei mais aqui no estado de São Paulo, e o Júnior, às vezes, o Júnior agora só está no time grande, rapaz. Agora fica difícil você encontrar com ele, né? Muito bem, ele está em time grande, mas com certeza ele passou aqui também e deixou um recadinho para a gente. Tudo bem, Alfinete, meu amigo. Você sabe que nós fomos adversários, né? Ele no 15 de Jaú, eu na Ferroviária. Alfinete começou com volante no 15 de Jaú, depois passou a ser lateral e um dos melhores laterais do país. Mas teve uma carreira brilhante, é um profissional de altíssimo nível. Nos encontramos no Joinville em 87, aliás, ele já fazia parte do elenco do Joinville, eu que cheguei contratado, e depois nos encontramos no Grêmio também em 93. Para mim foi uma satisfação, um grande prazer poder estar atuando novamente com um grande amigo, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Um grande abraço, Alfinete, parabéns pela tua carreira, deixou aí uma história muito bonita. Fica com Deus, um grande abraço. Tá vendo? Ai, quem apareceu. Júnior, você vê, o Júnior lá no Grêmio, o menino dele que ajuda ele, que é auxiliar técnico dele hoje, era um garotinho de 2 anos de idade. Hoje é um profissional, tá ajudando o pai, e a gente fica contente, fica satisfeito com isso. E o Júnior é um grande amigo, um grande parceiro. Ele, o Cuca e o Bonamigo, que a gente sabe aí que está na carreira, teve uma carreira grande. Eu fiz um estágio com o Bonamigo aí no Palmeiras. Então, quer dizer, essas pessoas estão aí no futebol. Aí, o Cuca até ontem estava aí no Atlético Mineiro, fez campanhas memoráveis aí aos campeonatos, né, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. De vez em quando a gente encontra, bater papo. Aí o Cuca, de vez em quando, eu brinco com ele aí ainda, por causa da gente tinha um joguinho lá no Grêmio que chamava Mal Mal. É um joguinho de carta de baralho, que a gente dava risada demais, isso aí. Ele, Mazzaropi, uma turma, a gente dava risada demais. Então eu falo para ele, nós precisamos marcar um encontro aí. Eu, você e Bonamigo, que eu quero deitar em vocês no Mal Mal. Vocês eram marreco mesmo. Essas brincadeiras que a gente tinha, essas brincadeiras que a gente tinha lá no Grêmio. Sensacional. E o Junião é gente muito educado. Realmente. É muito educado. É uma pessoa sensacional. Alfinete, tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando ao final dessa resenha, dessa homenagem para você. Mas antes de terminar, a gente gosta de fazer um bate-bola com o nosso convidado. Perguntas e respostas. Não pode ficar em cima do muro. Ok. Topa? Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar você na tela aqui para a galera ver. Vamos começar com as nossas perguntas. Um presidente de clube. Seu Valdomiro. Um goleiro. Joinville. Você me apertou, mas é o Mazzaropi, o Carlos e o João Leite. Um camisa 10. Zenon. Um jogador. Sócrates. Um técnico. Cilinho.
uma conquista inesquecível. É Copa do Brasil e a Comebol, que são títulos brasileiros e internacionais, né? A família é? Eu tenho alicerce. Eu estou casado há quase 38 anos. E é o alicerce seu. Na hora das dificuldades, na hora da baixa, é a ela que você tem que recorrer. Eu tenho uma filha só, mora em São Paulo, e eu vivo nesse... E meus pais moram em São José do Rio Preto. Eu vivo no caminho, São José do Rio Preto e São Paulo. E a família da minha esposa é daqui de Jaú. Então, a família é o alicerce da vida. Um time. 15 de Jaú. O Alfinete é? Olha, simples, do bem. Não gosto de ter da maldade. Sou muito verdadeiro e às vezes isso custa caro para você. Mas a verdade ela não tem curva. Você pode não gostar no momento, mas a hora que você depara com a realidade, você vai ver que teve alguém que falou a verdade para você. Eu sou muito verdadeiro e procuro ser correto dentro das minhas coisas. Muito bem. Assim, estamos chegando ao final de mais um Esporte Coleções Homenagens. Hoje, recebendo esse cara aqui, que resenha gostosa, Alfinete. Queria agradecer aos craques que jogaram com ele, que mandou aí o seu vídeo. Dorival Júnior, Zenon, Fabinho, estou esquecendo de gente, Jorginho Potinati, olha, Nilson, tanta gente que passou aqui. Espero que você tenha gostado, Alfinete, dessa homenagem, desse acervo dos álbuns e figurinhas, que fique de recordação aí para você. E você em casa, que votou na nossa enquete, você que votou aí e falou que eram 10 figurinhas, você acertou. Queria agradecer também o pessoal de casa. Homenagem dada, já recebida, Alfinete. Muito obrigado. Obrigado a você, Ricardo, Esporte Coleções, ter dado a oportunidade da gente conversar um pouquinho de falar de futebol, dessas amizades que a gente faz ao longo da carreira. Agradeço a vocês pela oportunidade e estamos à disposição. A hora que precisar, é só bater um fio aí que a gente conversa. Muito obrigado a você, Ricardo. Grande abraço. Eu que agradeço a galera do nosso grupo lá do Corinthians, lá, o José Wilson, a galera que sempre está conectada com a gente aí, né, que nos proporciona também esse tipo de relacionamento aí com vocês. Semana que vem tem mais bate-bola aí com os jogadores, trazendo sempre um acervo aqui, os álbuns e figurinhas desses craques de hoje, de sempre. Um beijão no seu coração, Alfinete. Desejo muito sucesso, um ano maravilhoso para você, com muita paz e saúde. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Obrigado a você, seus convidados. Tudo de bom para você. Obrigado, Ricardo. Muito bem, gente. Assim, chegamos ao final de mais um Esporte Coleções. Que resenha gostosa, Alfinete. Que história, que jogador vencedor no esporte. Você que é jovem, não conhecia, tá vendo? Aqui você passa por toda a carreira dos nossos convidados. Alfinete, como nós falamos, democracia corintiana, foi campeão no Corinthians, foi campeão no Joinville, no Grêmio, também no Atlético Mineiro, ganhou a Sul-Americana, hoje a Comebol, né? Realmente cravou o seu nome no nosso futebol brasileiro. E como nos bastidores nós estamos conversando, quando você fala Alfinete, embora já tenha passado alguns alfinetes pelo futebol, mas todos se remetem, todos lembram deste Alfinete, o Carlos Alberto, né? O nosso Alfinete, né? Que realmente fez história. E eu, como um colecionador, como um amante do esporte, sempre fico muito contente, muito feliz em ter esses craques aqui com a gente. E tudo isso é feito com muito carinho para você de casa, você que nos acompanha. Um beijão e até a próxima semana.